E aí hoje a gente vai pensar personagem, e personagem também não está dissociado de estrutura, né. Tanto que muita gente às vezes me pergunta sobre, livros de diálogos, por exemplo, e é muito difícil ter um livro só focando em diálogo. Tem um inclusive do, Naki, né, que ele lançou, até foi no ano passado. Eu li, achei que até tem coisas interessantes, mas é difícil a gente achar um livro só em diálogo, justamente porque não existe como a gente trabalhar diálogo que não esteja associado à cena e ao personagem. Então, querendo ou não, né, claro que hoje o conteúdo é específico ao personagem, mas a gente também vai trazer outros traços aqui. Então, vamos começar. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar uma tela, daí a gente vai se guiando, né, e compartilhou? Compartilhou, né? Deixa eu deixar mais tá, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Tá bom. É só um guia, na verdade, né, quem me pede para mandar, eu acabo mandando, mas tem muitas coisas que eu vou falar e que não estão aqui, mas é como um roteiro. Como a gente precisa de um roteiro para gravar uma história, né, existe um roteiro de aula. Então vamos lá. Primeiro a gente pode pensar o que que é um personagem, né, e eu acho que ontem teve uma pergunta, que eu não sei se foi da Dai, eu acho que sim, que tinha a ver com os incômodos, né, que ela falou: "Ah, Ana, mas você falou que suas ideias ocorrem dos incômodos, mas como pensar isso em personagem e estrutura?". Então, eu acho que era mais ou menos essa pergunta, né. Me corrige também se foi outra, foi você, Dai? Não, quem foi? não fui eu não. Então eu não lembro quem foi, se essa pessoa está aqui. É Esther, né? É, mas era mais assim no sentido de como que você vai construindo a partir dos incômodos, mas pensando também na questão do gênero, né? Que você estabeleceu o gênero da farsa, da comédia farsesca, e Ah, como que tá. essas coisas se encontram assim no Sim, processo. entendi. Mas está dentro disso que eu vou falar, porque quando a gente trabalha gênero, né, às vezes é um equívoco pensar que se você trabalha uma comédia, você não vai passar por todas as etapas de uma estrutura, normalmente, né. Tanto que a comédia, ela vem muito da dor também, né, e vem do absurdo, da dor, então a gente também trabalha, né, sempre essas etapas, normalmente, assim, para qualquer gênero, para qualquer personagem, a diferença é que você vai aumentando uns graus, então você vai colocando uma lupa, né. E aí o que que acontece, né, eu falei que eu trabalho a partir de narrativas pessoais, que muito me interessam, que eu acho que é o lugar mais verdadeiro que eu tenho para expor diante de mais de um século de cinema e não sei quantos mil anos de literatura, mas a gente tem que entender na dramaturgia que a gente se abastece da vida, mas que a dramaturgia ela é uma síntese, como um personagem é uma síntese, né. Não funciona a gente pegar uma história da vida real e recriar na literatura ou no cinema, né. E por quê? Eu costumo dizer que a vida ela tem muito making off, né. Tem muitas horas. E como colocar isso? Imagina um filme de 1h30, um longa de 1h30. Como que você vai trabalhar uma pessoa que é super complexa, que é super contraditória? Então, o que a gente pega da narrativa pessoal, a gente começa a entender o que que a gente quer daquela narrativa pessoal, porque aquela narrativa pessoal tem muita coisa, né. Às vezes, por exemplo, eu pego um personagem, às vezes eu pego uma situação, né, eu já peguei uma situação e destrinchei. E se uma situação real, e aí você vai levando a níveis hipotéticos, né. Eu pego uma situação real, mas não quer dizer que o desdobramento daquela situação que eu vi é o que aconteceu, né, mas eu como escritora
estou nesse mundo para fabular e questionar, né? Então, esse incômodo, né, ele é traduzido assim, porque é uma síntese, né? Então, a gente começa a pensar, né? Dá para a gente começar a pensar o que que é um personagem, né? Um personagem, porque a gente vai falar, um personagem é uma pessoa, mas ele é e não é uma pessoa, porque uma pessoa, ela tem muitas camadas e muita profundidade, e o que a gente vai ver, a gente vai entender o que que a gente quer daquela pessoa. Então a gente vai começar criando uma síntese, né? Alguém levantou a mão, pode. Ô, Ana, eu queria perguntar para você, porque ontem você comentou por cima sobre filme de situação e filme de personagem. Como a gente vai entrar agora em filme de personagem, falar de personagem, eu queria entender essa diferença e queria até aproveitar um gancho com um filme que ganhou o Oscar o ano passado, que como é que chama mesmo? Everything, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Você assistiu? Assistir. E ali tem uma situação que é muito complexa, porque trabalha com dimensões, então, num roteiro... Eu sou de dramaturgia, eu gosto muito de trabalhar na estrutura do texto, usando dimensões para conseguir entrar no fio da meada, para contar a minha situação e os personagens, né? Eu queria entender, primeira coisa, a diferença de filme de situação e filme de personagem, e quando você falou de conectar com um grande público, esse filme ganhou o Oscar e ele é muito complexo, porque ele não é uma história muito simples de ser contada. Eu acho bem complexo esse filme, mas é um tema que eu gosto muito, por trabalhar dimensões e dar várias camadas, né, na história. Mas, assim, como é que ele consegue ganhar o Oscar e onde ele conecta com o grande público? Porque eu acho que eu conversei com várias pessoas sobre o entendimento do filme, cada pessoa entendeu uma coisa, né? E eu que estudo muito sobre dimensões e dimensões da mente e consciência e tal, eu entendi outra história do filme, e por isso que eu amei o filme, e tem gente que não gostou, tem gente que entendeu outra coisa. Então, se você puder falar um pouquinho sobre, eu não sei se esse filme dá para a gente explicar sobre situação e personagem, já matar essas coisas todas nessa minha pergunta. Não sei Vamos se... conectar. Foi uma ótima pergunta para a gente abrir essa aula. Eu vou começar pensando em conexão de público, para depois pensar personagem de situação, porque eu vou focar mais aqui em filmes de personagem e não de situação. Mas é muito importante também a gente fazer essa diferença, porque tem gente que não faz ou não percebe essa diferença, né? Para conectar com um grande público, são várias questões, né? Como eu falei, a nível neurológico, a gente tem até um autor que é o David Mamet, que eu gosto bastante, que ele tem um livro que se chama Os Três Usos da Faca, que ele fala bastante de dramaturgia, e esses três usos da faca, ele vai falar também de uma especificidade que me interessa muito, que é a simbologia. Então, ele vai falar da faca que um cara usou para passar manteiga no pão, a faca que ele usou para afeitar a barba e a faca que ele usou para matar a mulher. Horrível. Até o exemplo, né? Mas por quê? Mas é interessante a gente pegar isso, porque às vezes o que que acontece? Quando a gente está criando, né? Eu falei que a gente tem que tirar do estado inconsciente para o estado consciente. Então, quando a gente está criando, é uma confusão, né? Muita coisa que a gente quer falar. E aí eu vejo muitas vezes nos roteiros essa confusão de muita coisa, porque fala, não, mas é que eu preciso falar, esse tema é sobre gênero, então eu tenho que falar sobre a sociedade. E eu lembro muito de uma professora, que eu uso muito esse exemplo, ela dizia, é igual quando se faz graduação, um mestrado, alguma coisa, você começa falando sobre o elefante, mas no final você tem que falar sobre a pata do elefante. Então, é sobre especificidade, né? E aí, acontece nesses filmes de grande público, acontece também essa especificidade, não tem essa confusão. Essa especificidade também acontece em filmes profundos, né? Porque é um ponto de vista, só que ela acontece com uma clareza. E essa clareza ela se traduz tanto em níveis dramatúrgicos, porque aí, como eu falei, voltando ao David Mamet, ele dizia que a gente tem algo ainda das cavernas, que a gente estava sempre vigilante,
porque o perigo sempre estava para acontecer, né? Então, qualquer coisa que a gente percebesse, ruído, barulhos, isso faz chamar nossa atenção. Então, o que acontece? Num filme que faz bilheteria, ele está o tempo todo lidando com um conflito, ação e reação. Isso é básico, né? Porque isso te convoca a ficar olhando para aquilo. Tanto que, por exemplo, eu, como sou do cinema, eu gosto de vários tipos de filme. E eu acho que todos têm seu lugar, assim, entretenimento, tem filmes que a gente se diverte, sai do filme e fala, tá bom, me diverti, ri, chorei, mas é isso. E tem aqueles filmes que, nossa, você fica dias, meses, anos processando. São filmes diferentes, né? Mas aí esses filmes de conexão, eles têm uma dramaturgia muito estruturada na ação e reação, e geralmente eles trabalham com temas universais e grandes paixões. Paixões já num sentido semiótico, assim, falando, por exemplo, que são temas mesmo. Por exemplo, vingança. Vingança é uma paixão que vende, né? É uma grande paixão, paixão nesse sentido semiótico. Agora, por exemplo, se eu quiser falar do cotidiano, eu não posso esperar da beleza do cotidiano, eu não posso esperar que eu vou fazer público. Tem uma autora que eu gosto muito, e hoje, claro, as teorias que eu vou colocar aqui não tem nada a ver, porque eu acho que cada filme pede uma coisa e a gente tem que entender, estudar dramaturgia, e ter uma sacola à disposição, porque dependendo do filme a gente usa tais recursos, mas ela vai falar de uma coisa muito maior das cavernas, que é a Ursula Le Guin, que é uma grande escritora, né, na ficção científica. Ela vai dizer que tem um texto dela, eu posso mandar para vocês, é de 7 páginas, é um livro, é 7 páginas, assim, mas é muito potente, porque ela vai dizer que, para os caçadores, não importava tanto a carne. Por quê? Porque a colheita de aveias era tão importante para a manutenção e as sementes daquelas comunidades quanto a carne. Só que o que importava era a história que o caçador, né? Porque assim, como que eu vou contar uma história de alguém lutando com uma veia selvagem, né? Não é possível. Então, nessas grandes narrativas que conectam os públicos, e por isso que tem essa jornada do herói, essa caça, né? Elas se baseiam nessas paixões e nessas ações e reações. Esse filme, ele gerou, né, Adriana, várias discussões, até várias pessoas falaram, nossa, eu nem sei como é que esse filme parou no Oscar, né? Porque ele tinha algumas diferenças. Às vezes tem obras que têm um desvio e chegam ali, não a maioria, né? Mas eu entendo também que ele tem uma temática que é como os filmes da Pixar, né? Se você vê lá os filmes do o Nemo, por exemplo, uma criança, ela vai entender uma camada da história, mas um adulto, ele vai entender várias outras camadas. E eu acho que isso também tem muita beleza, né? Por exemplo, eu gosto muito de usar nas aulas para pensar personagem também O Poderoso Chefão, que é um filme clássico, que reúne essas características das grandes dramaturgias, mas é um filme super profundo, né? Então é isso, assim, esse impacto. Por exemplo, o meu filme A Mesma Parte de um Homem, embora não pareça, ele tem algumas questões de uma dramaturgia que até vou mostrar da Nutshell Technique, e quem olha, às vezes fala, não, mas seu filme não é clássico. Mas o verdadeiro trabalho do roteirista é fazer com que isso desapareça, né? Que isso esteja orgânico ali, justamente para não ficar aleatório. E aí, entrando nessa questão dessa diferença de filme de situação e de personagem, geralmente esses filmes que fazem muita bilheteria, Marvel, por exemplo, eles focam em filmes de situações e não de personagem.
né? E aí o que que acontece? Isso não quer dizer, por exemplo, vamos pegar um filme, o Okja. Vocês viram o Okja? Tá na Netflix. Eu até parei para estudar o filme. E aí, né, do mesmo diretor do Parasita, você tem uma protagonista, que é a Okja. Se a gente olhar do início ao fim, aquela menina, ela tem as mesmas características. Ela não é contraditória. Por quê? Porque é um filme de aventura. Ele está focado no resgate, né, da super porca, e isso é uma grande situação. E aí, só que o que que a gente vê? Ele também tem personagens diferentes, né? Porque o que que eu começo a reparar muitas vezes em várias dramaturgias, aquilo que eu falei que é básico. Mesmo num filme de situação, os personagens eles têm que ter características diferentes e desejos diferentes. Porque sem desejos diferentes, você não tem dramaturgia, né? Quando a gente é igual, e isso a gente pode se ocupar da vida, assim, até de cenas cotidianas. Às vezes, né? Ah, eu quero ir em tal lugar, meu marido quer em outro, né? Isso são jogos de forças. Então, esses jogos de forças são super importantes. Mas, na verdade, como eles estão muito focados na situação, e a situação é grande demais, você não tem tempo para mergulhar de uma maneira muito psicológica no personagem, né? Não que aqueles personagens não têm contradições, não que eles são diferentes, mas vai faltar, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que descreve filme de personagem, né? Que eles chamam character driven, e de gostar de ver filmes de personagens, justamente porque me interessa muito a filosofia e os dilemas das pessoas, até diante de situações banais, né? Respondida? É só a questão mesmo do interesse do grande público, que daí eu fico um pouco na dúvida para um filme de Oscar, como se a gente pegar um Titanic, ou que tem um abalo que abrange toda a mesma grande massa, que é uma história que te toca, a catártica, né, te toca, e esse filme complexo, eu achei que você falou ontem, né, de ter uns roteiros que têm esse apelo ao grande público, e eu achei que esse filme não tinha tanto. Queria entender qual foi o apelo para o grande Mas eu público. falei que também é um desvio, né? Eu vi já vários comentários assim que não é um filme no modelo Oscar, mas ele acabou talvez fazendo sucesso por essa questão também que é muito atual e muito discutível, que é multiversos, né? Então, acho que ele tem esse apelo, por mais que você não entenda totalmente, mas é um filme que está o tempo todo acontecendo coisas e coisas malucas e que fazem você olhar para a tela, né? Isso que eu falei do David Mamet, assim, a gente está o tempo todo conectado, então ele tem isso, né? Mas, como eu falei, também ele não é um clássico, assim, que a gente consiga ver, e pensando, né, que tem as lutas também, isso é verdade, né, de ação, e também não tem regra absoluta, né? É isso que eu ia perguntar sobre a regra também, que você falou. Às vezes eu gosto Porque, por de exemplo, romper as regras. não, e por isso que, assim, pensando no algoritmo agora, né, na inteligência artificial, é claro que tem uma briga já para isso não dominar, mas né, o que acontece? Até essas plataformas de streamings. Uma coisa faz sucesso, eles começam a tentar imitar, porque eles têm esses números. Mas logo depois isso acaba. Acaba porque não tem o frescor humano, né, dessa invenção. E mesmo, por exemplo, a Hollywood, que investe milhões em desenvolvimento, porque eles sabem que o roteirista que errar num roteiro, aquele roteiro vai para o lixo, mas ele vai estar melhor, mesmo ele sabendo de todas as regras, se por exemplo, se querer pegar, eu que estudei, né, muito dramaturgia, vou falar, então agora eu vou fazer sucesso e eu vou pegar todas essas regras que eu sei e vou colocar num filme. Qual que é a chance e a possibilidade disso dar certo? Não tem essa medida.
Porque se tivesse essa medida, Hollywood não fracassaria em filmes que às vezes é para fazer absolutamente sucesso, né? Então essa máquina não é perfeita, mas o que a gente pode é pensar que se eu construir um filme e eu quero fazer público, no mínimo meu filme tem que ter certas características. Se ele não ter, ele não vai acessar. Mas se ele ter essas características, isso é garantia que ele vai chegar? Não, isso não é garantia, né. Sim, Aqui obrigada. a Di falou: "No caso é tudo em todo lugar ao mesmo tempo", eu acho que ele ganha exatamente por ter apresentado uma inovação muito bem construída. Sim, mas é aquilo que eu falei do Oscar, né, ou de qualquer lugar, assim, tem um padrão, mas às vezes tem o desvio, de histórias que chegam e conseguem furar, né. Mas aí é uma ação que acontece que a gente não tem como dominar, né. Então entrando aqui em personagem, a gente, quer dizer, já está falando de personagem, estrutura, mas falando muito mais em personagem hoje que tem essa característica de character driven, né, do personagem que guia a história, pensando, o que que é um personagem, né? Existe essa diferença dos filmes que focam em ação e dos filmes que focam na sensação, né? E às vezes é até um equívoco de certos roteiristas pensarem nessa sensação, já do ponto de vista da direção, que eu falei ontem, não pensarem no roteiro, porque a sensação ela está ligada muito mais a uma estética de direção, de como o personagem sente aquilo, de como ele é enquadrado, do que uma questão de roteiro, né? E aí isso para mim já passa muito pela direção e não pelo roteiro. Para mim, eh, o roteiro ele passa por ações, né, independente e quando eu falo em ações, eu não estou falando de um filme que tem o tempo todo ação e reação. Não, não necessariamente isso. Mas, assim, como que a gente conhece, um personagem ou como que a gente conhece uma pessoa? São pelas ações e também uma outra questão aqui que eu me ocupo, assim, que é da psicologia da psicanálise, que fala da persona e da sombra, né. Eu acho bem importante, assim, para pensar essa construção de personagem, essa complexidade, porque a persona, ela está no papel, né, todo mundo inventa um papel. Inclusive as redes sociais estão cheia desses papéis, né, justamente porque as pessoas aparecem sempre felizes, aparecem muito bem, viajando, e às vezes, na verdade, a pessoa não está naquele momento, só que ela também não quer falar disso, né. Então a persona é esse status, e a sombra tem a ver com esse desejo, com essa memória, e eu acho que nesse conceito de persona e sombra, a gente começa a ver muito o nosso personagem, porque o que que ele fala e o que que ele faz, né. Eu, por exemplo, eu presto muita atenção, para mim é muito importante a palavra, é muito importante o que as pessoas falam, só que falar é fácil, né. Falar: "Ah, eu não sou racista. Ah, eu não sou preconceituoso. Ah, eu não sou machista". É fácil falar isso da boca para fora, né, mas que ações que você faz para isso, né, porque a fala é muito mais fácil você falar do que você fazer. Então é bem importante pensar nisso, porque aí você começa a ver as contradições dos personagens. E a contradição, para quem estuda psicanálise, não necessariamente é algo ruim, porque é o que nos faz humano. Né, não é algo que: "Ah, então eu sou isso e não posso ser aquilo". Não, né, a pessoa, tem a sua complexidade, mas o que a gente não pode é criar personagens chatos, né, e chato é uma palavra até que esses tempos eu vi uma psicóloga explicar, que o chato é, na verdade, quando ele só repete um discurso, e ele faz a mesma coisa, então é por isso que ele é achatado. Então, se a gente tem um personagem agindo da mesma maneira o tempo todo e falando a mesma coisa,
a gente não consegue ver contradição e a gente não consegue ver complexidade, né. Então, nessas análises que eu faço às vezes de consultoria, de roteiros, e até nos meus roteiros mesmo, eu sempre presto atenção para pensar: "Ah, que desejos têm meus personagens", né, eh, e qual é a ação e qual é o discurso, para eu começar a entender a complexidade dele. Só que, claro, aqui, guardem bem esse conceito de persona e sombra, porque a gente vai desdobrando, né. Fazer dramaturgia não é um elemento isolado, né. Se a gente cria um personagem, o que que esse personagem tem a ver com a história que eu estou contando? E o que que isso tem a ver, o desejo dele, o que que tem a ver com o tema, né. Então é uma engrenagem. E o que que acontece às vezes, é que a gente começa criando dessa maneira inconsciente e consciente pelo desejo e pela vontade de escrever uma história, até o momento que a gente tem que olhar para aquilo que a gente está escrevendo, porque às vezes o que acontece é que uma peça está desencaixada. E uma peça desencaixada é aquele filme que você olha e fala: "Não entendi, mas é confuso", né. Às vezes a gente não tem essa sensação, mas eu acho que, para mim, o confuso não é o estranho. Porque o estranho talvez seja interessante a gente trabalhar, né, o estranho que não é totalmente reconhecível. Mas eu estou falando do confuso, que é confuso porque o roteirista não soube, aprofundar aquele tema, né. É justamente aí que entra, às vezes, essas ferramentas de dramaturgia, que eu também, assim, quando eu era mais novinha, eu tinha muito preconceito pela questão americana, assim, dessas ferramentas, desse formato. E depois a gente vai entendendo que depende de como você usa, e depende daquilo que você quer falar, né. Então, eu vou seguindo aqui, acho que alguém falou alguma coisa. Ah, sem conflitos internos não existe humanidade. Só que daí tem uma outra coisa, né, Luciana, como colocar esses conflitos internos? Porque eu também já peguei, alunos ou pessoas que falavam: "Ah, não, mas o conflito é interno". Tá, mas como que você mostra esse conflito interno, né? E aí, às vezes, está nessa questão do consciente, inconsciente, da ação e da reação. E aí uma outra questão que eu penso também, que é muito fácil a gente ficar no clichê, né, ou no clichê, ou numa coisa maniqueísta, ou numa coisa superficial. Como eu falei, me incomoda bastante eu ver filmes aonde a pauta social é muito maior que a complexidade humana. E eu acho que as 2 coisas podem andar juntas, no sentido de: "Ah, eu vou trabalhar temas feministas, mas isso quer dizer que as minhas mulheres vão ser boas e os homens vão ser ruins?". Isso seria uma péssima dramaturgia, né, porque não tem complexidade nenhuma. O que eu entendo é que existe a gente precisa de equidade, mas homens e mulheres são problemáticos, né, independente da raça, independente da cor, do gênero, da opção sexual, né. Então, a gente não pode também pensar: "Ah, eu vou retrizar uma mulher", e ficar nesse ponto de vista, né. Tanto que às vezes o exercício é a gente inverter, né. "Ah, eu criei uma mulher". Tenta inverter e coloca um homem para ver se não é ridículo, né, naquela situação. Por quê? Porque também a gente está acostumado culturalmente, às vezes, criar personagens, né. Eu fui chamada para trabalhar numas salas de série em que eu era a única mulher, tipo a cota. E aí eu chegava lá, e as mulheres eram assim, mãe, dona de ONG, cuidando de pet, todas domesticáveis e cuidadoras, né. E aí, claro, eu chegava com outro ponto de vista. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar é pensar: "Ah, eu estou roteirizando uma pessoa", porque se a gente pensar já na função, a gente já vai sair no estereótipo, né. Por exemplo, se a gente pensar em policial, qual que é a imagem que vem de policial?
né? Se eu pensar numa professora, se eu pensar numa mãe, né? Então a gente já sai perdendo, a gente já sai no clichê, porque a gente já sai no papel social, né? A vida é cheia de papéis sociais. Então, da gente fazer esse exercício de pensar essa pessoa, mudar o gênero, como várias situações que eu falo, você quer saber se é machismo? Inverta a situação. Só inverta, coloque um homem. Se é ridículo, né? É machismo. E aí entrando também por isso que a policial de Fargo é genial. Eu adoro. Aham, é muito boa. Inclusive no Escandaloso, que eu construí agora esse filme de farsa, eu coloquei uma personagem que é a química responsável por cuidar dos produtos, que é uma fábrica de higiene, e aí ela é grávida, ela tá, tipo, de 8 meses e ela é muito cínica, assim, muito cínica. Eu queria uma mulher bem cínica e fria, assim, que não tivesse nada da questão materna e estando grávida, assim, porque isso também já você sai daquele papel, né, afetuoso, que a mãe tem que estar ali nesse lugar, papel, né. E aí pensando nessa diferença de personalidade, ação, né, o personagem ele tem que agir, a persona e a sombra, e também a diferença de personalidade e caráter. A personalidade, ela aparece na persona, né, e o caráter aparece em algumas situações, né. Eu sempre brinco até com os meus alunos, quando é uma aula, que não é online, né, eu falo assim: "Olha, a gente está aqui conversando, falando de várias coisas importantes, né, e filosóficas sobre situações. Agora, por exemplo, se começa a pegar fogo agora aqui, aí a gente vai entender o caráter das pessoas, porque a gente vai ver quem vai se salvar sozinho e quem vai ajudar um ao outro, né. Tanto que o Arriaga foi um roteirista que eu fiz uma masterclass lá em 2013, foi bem interessante. Ele falava que por ele ter sofrido um acidente, ele é o roteirista do 21 gramas, Amores Perros, Babel, e aí ele contava que como a nossa vida influencia na dramaturgia, né, porque é um ponto de vista, e ele dizia: como, eu sofri um acidente quando ainda era adolescente, aquilo foi muito grande para mim, eu gosto de colocar os meus personagens em grandes situações, porque é em grandes situações que eu vou ver o caráter, né. Então, puxando por ação, a gente não consegue ver personagens, sem colocá-lo em situações, né. E aí por isso que eu falei que é uma engrenagem, embora a gente esteja falando de personagem, a gente está falando de estrutura e a gente já está falando de cena, né, porque, eu penso em características do meu personagem, mas como que eu faço para testar essas características? E aí é muito importante, né, a gente fazer aquele exercício velho do Stanislavski, que é o EC, né, que é: "E se meu personagem cai? E se meu personagem vai fazer uma viagem? E se meu personagem faz tal coisa?", né. Isso pode mudar totalmente a tua história. Por quê? Porque inicialmente como que a gente escreve? A gente escreve com o corpo inteiro, com o coração, com a cabeça, com as memórias, com tudo que a gente tem, só que aí a gente tem que parar em algum momento ser racional, né. O momento racional é de pensar nessas situações e pensar sem trava também, né. É muito bom, assim, por exemplo, eu adoro sala de roteiro, quando é um momento que a gente está discutindo e que não existe aquela coisa: "Ah, eu vou falar tal coisa, mas isso é simples", ou isso eu acho que não cabe". Não, tudo cabe. Por quê? Porque às vezes de uma situação simples, o outro roteirista pega e vislumbra uma outra situação, né. E eu falo que é o lugar que a gente pode falar mais merda ao mesmo tempo, porque é aquele lugar da loucura, assim, né. Porque se esse lugar, da criação, não for um lugar livre, que lugar que é então, né? Já que a gente vive
dentro de redomos, de construção papel, é o lugar que a gente realmente pode extravasar e não ter medo, né. Mas claro que às vezes tem uma retração de a gente achar que não pode colocar o personagem naquele lugar. E aí, puxando essa questão da diferença da personalidade e do caráter, né, no dia a dia aparece, a personalidade, né, como eu falei, no dia a dia, nas redes sociais, mas em alguns tipos de situações que a gente vê realmente o personagem, né. E aí uma outra questão que também para mim é fundamental, é a gente pensar personagem ativo e pensar personagem passivo, né. Qual que é a diferença? Porque os personagens ativos, eles fazem a vida acontecer, né, e os reativos, eles deixam que a coisa aconteça. Eles só reagem, eles não agem. É muito difícil a gente criar um protagonista que seja passivo, e muitas vezes eu pego também roteiros para analisar, onde o protagonista ele é muito reativo. Isso não se sustenta. Se sustenta, durante algum momento, né, por exemplo, a gente pode pegar filmes, por quê? Porque daí eu não consigo ver o personagem, né, eu só consigo ver o personagem agindo. Isso não quer dizer, volto a falar disso, que sejam grandes ações. Às vezes pequenas ações, ações cotidianas, mas eu preciso ver o personagem em dilema, eu preciso ver o personagem ativo, né. Por exemplo, reativo, até você consegue fazer isso num primeiro ato. Todo mundo viu aqui Coringa, o Arthur, o último, né, é um personagem que ele é inicialmente reativo, né, ele tem uma demência, todo mundo, dá risada dele, né, até que vai acontecendo várias coisas, e ele cansa daquele lugar, e aí ele vira totalmente ativo, né. A mesma parte de um homem, eu também tenho uma personagem reativa no início, porque ela é super insegura, ela está ali dentro desse registro da normalidade do papel social, até que o marido morre, que é tipo como se fosse esse incidente incitante e excitante, podemos dizer, e ela começa a agir. Eu tive muita dificuldade com o meu filme O Primeiro Ato, no roteiro, na direção e na montagem. Por quê? Porque é muito difícil você fazer um personagem reativo gostável. Por quê? Porque nada acontece, né, ele está ali só reagindo. Tanto que eu acho que, por exemplo, quando a minha personagem, da mesma parte do homem, a Renata, ela passa a ser ativa, ela fica muito mais interessante, né, porque ela começa a agir e a gente começa a acompanhar ela. Só que eu entendo que em determinadas dramaturgias, a gente precisa, principalmente arcos de redenção, né, aonde a gente transforma uma característica negativa em positiva, inicialmente, às vezes, os personagens são mais passivos. Mas também é uma questão, social e cultural. Prestem atenção, principalmente em mulheres, nos personagens que vocês estão criando, se eles são ativos ou passivos. Porque eu comecei a analisar e eu tinha uma tendência de criar mulheres muito reativas. Por quê? Porque faz parte do papel social, né, faz parte do aprendizado cultural, aonde os homens lideram, e a mulher está ao redor. Quando não é totalmente verdade, mas também é uma função social, né. Eu, por exemplo, tenho um segundo longa que eu vou gravar, que é o Corpo de Mãe, eu vou gravar no segundo semestre do ano que vem, e aí também no primeiro roteiro eu queria falar de uma problemática social, de uma problemática materna, de casamento, e a personagem ela estava muito chata no sentido que ela era reativa, ela estava orbitando ao redor dos outros, e aí é bom trazer isso para o consciente, porque aí você fala: "Tá, e agora, o que que eu faço?",
será que essa pessoa é assim tão chata? E chata no sentido que começa a ficar chata, né, porque ela só bate na mesma tecla que nem eu estava mais suportando aquela mulher. Então, sempre há desvios, sempre há contradições. E aí eu comecei a pensar quais as contradições, que ela tinha, e agora estou reescrevendo o roteiro ainda, mas agora estou mais feliz com o roteiro. Então é algo para a gente prestar atenção, né. E um bom protagonista, ele sempre vai ser ativo, mesmo que no começo ele seja reativo, porque é nas ações que a gente conhece um personagem, né, não é nas sensações. Pode falar, Fabiana. Acho que está mudo, está mudo. Ui, desculpa, eu desculpa. Você acha então, Ana, prazer, desculpa, eu entrei um pouquinho atrasada. Você acha então que o melhor personagem que a gente que se diz, né, que o personagem não é o ser humano, né, a gente tem É uma você síntese. é, você disse agora há pouco, a gente tem que pensar na pessoa, né, não no cargo, na função desse sujeito, mas você acha que o bom personagem é o que mais se aproxima da gente ou não? Você tem o que você acha isso? Para ele ficar mais convincente, né, mais verossímil, que a gente se engajar com ele, que você acha que Sim e é não, né, faz porque isso? sim, ele se aproxima da gente na medida que, por exemplo, né, se a gente olhar para a humanidade, porque às vezes eu olho personagens, bem chatos, assim, chatos no sentido de serem planos. E se eu olhar para a humanidade, eu não vejo nenhum. Mesmo que tenha uma pessoa que, por exemplo, é de esquerda, começa a cavocar nas ideologias e no comportamento para ver se você não vê contradição, ou numa pessoa de direita. Claro que tem uma questão de caráter, tem gente que é pior, tem gente que é melhor, né, mas se você olhar para as pessoas, você não vê um boneco, é muito difícil você não vê um estereótipo, né, e da onde vem o estereótipo? O estereótipo ele vem de uma repetição pelo cinema, porque o que que acontece? A gente vê muitos filmes, e aí a gente vê certos papéis, e aí esses papéis eles começam a ser repetidos, né, e aí eles se esvaziam, porque você já viu esse papel, ele não tem mais nenhuma face, né. Então nesse sentido, o personagem se aproxima da gente humanamente, mas ao mesmo tempo um personagem jamais teria toda a minha complexidade, porque eu tenho muitas camadas. Né, e você não consegue imprimir isso num personagem para um longa. E por isso que as séries também, ganharam, né, muita tela, porque, principalmente, né, a maioria das séries focam em personagem, e o que que a gente quer? A gente quer acompanhar aquelas pessoas. Tanto que dá aquela sensação de ninho vazio quando acaba uma série, que você está gostando, porque ou quando você lê um livro, né, porque você quer ficar com aquelas pessoas, aqueles É. fantasmas, né. E numa série você consegue realmente explorar isso. Tá. Sobre os personagens, há uma outra coisa é que a gente sempre tem que pensar que todos têm razão. Por mais que sejam personagens ruins, todos os personagens têm razão, né, e por isso que a gente no roteiro, a gente pensa em dar razão para aquele personagem. Tem um filme do David Mamet, que é esse ator que eu falei, que é O Destino Bate à Sua Porta. É um filme bem antigo, e eu gosto bastante, assim, que é uma mulher que vive com um homem na beira da estrada, o homem é mais velho, até um dia que um cara estraga o carro, chega nesse restaurante deles, e ela se apaixona por esse cara. E o tempo todo no filme eles estão querendo se livrar do marido para ela poder ficar com ele. E aí é tão interessante que a gente, mesmo eles querendo fazer alguma coisa ruim, a gente torce para eles, né, e esse é o bom roteirista. Se a gente pegar, por exemplo, o Poderoso Chefão, né, o que dá humanidade, né, e o porquê que o Poderoso Chefão, ou Breaking Bad, ou Sopranos,
não é estereotipado e é tão humano, porque ele traz relações familiares e de pessoas, né? Por exemplo, em Sopranos, a gente tem um protagonista que é super masculino e destemido, mas ele tem medo da mãe, né? Aí, no Poderoso Chefão, a primeira cena que a gente tem é uma cena de casamento, né? Onde tudo acontece, né? E aí já sai daquela coisa de, não, então bandidos não têm vida, né? Aquilo traz uma humanidade, e aí depois a família Soprano, a Soprano, não, já estou confundindo, aí a família Corleone e o Michael, ele pode fazer o que quiser, porque o roteirista ele já conseguiu colocar a gente dentro daquela pele, né? Então, a gente sempre tem que construir razões para as pessoas, mas claro que também a gente tem que pensar na premissa, né? Sobre o que a gente quer falar. E isso tem muito a ver com o filme e com o desenvolvimento e com o final, né? Porque, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, várias pessoas, ou vamos pegar um exemplo, os homens de outras gerações, né, principalmente mais velhas, a gente consegue justificar o comportamento deles, né, culturalmente. Mas isso não quer dizer que eles têm totalmente razão, mas a gente consegue justificar. Então, é mais ou menos esse raciocínio, né? A gente precisa pensar nesse personagem e justificar a razão, e depois, claro, pensar o que você faz com isso, né? E por isso que é muito difícil, às vezes, acabar um filme, ainda mais de 1h30, né? Como dar o final. Inclusive, para séries, a maioria das séries são muito mal acabadas, né? Chega no final, não tem um final satisfatório, porque não tem fim, né? Uma bola de neve é só para dar um final, porque a gente sabe que a coisa continua, né? Uma outra coisa também que pode acontecer, mas eu acho que a gente tem que saber fazer isso, é que eu vejo assim, em filme ruim, os personagens falam sobre o que está acontecendo em cena e falam sobre os sentimentos, quando na verdade a gente, enquanto espectador, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? E nisso também, que é uma estratégia narrativa, que eu falei, você tem que convocar seu público, independente do tipo de filme que você esteja fazendo, para você convocar essa participação, para você ficar atento, você tem que criar situações aonde o público vê a tela e tenta entender o que está acontecendo. Porque se tudo está sendo dito, eu, enquanto público, não tenho papel nenhum, né? Então, como que eu vou prestar atenção no filme se está tudo explicado, né? E aí, uma velha regra do Stanislavski que me ajuda, assim, agora mesmo nessa reescrita do Corpo de Mãe, eu estava usando isso, porque eles dizem assim, quando você tem um personagem já que é mau, procurem o que há de bom nele. E ao fazer um personagem bom, procurem o que há de ruim nele. E aí eu comecei a pegar várias personagens que tinham uma tendência a ser boas, e começar a achar a contradição delas, justamente para ter essa humanidade, né? Eu vou começar daí um outro tópico que também tem a ver com o personagem, para aprofundar essas questões, mas aqui eu deixo alguns livros para vocês. Claro que tem vários, mas tem um que eu fiz até um curso que eu gostei muito, que é do Hermes Leal, não sei se vocês conhecem, que ele estuda semiótica e se chama As Paixões nos Personagens. É muito bom, porque aí ele pensa bem essa especificidade do personagem, aquilo que eu falei, eu vou trabalhar um personagem na vingança, eu vou trabalhar um personagem no ódio, né? São sentimentos diferentes. No Shell Technique é um livro em inglês que eu traduzi e que que eu gosto muito e me ajudou muito a pensar meus filmes. Eu não sei quem aqui já conhece essa técnica, é disso que eu vou falar agora, mas também eu vou usar isso com outras coisas,
porque aí também eu acho que nunca nenhuma teoria é isolada. A gente sempre vai linkando esses elementos, né? Eu coloquei o Save the Cat, já vi que alguém perguntou aqui. Ah, é bom mesmo? Não é um dos meus livros preferidos. E eu praticamente não uso Save the Cat, eu prefiro, por exemplo, no Shell Technique, que para mim eu acho que é muito mais interessante e complexo. Mas eu acho que de cada teoria a gente pode pegar alguma coisa, sabe? Nunca é em vão. Então dá para ler e entender se talvez é bom para você, né? Talvez para mim não seja, mas o Nutshell Technique. Não, eu não traduzi o livro, eu só traduzi para eu dar aula, né? Ele não tem em português. Aí tem esse outro livro que é a estrutura de personalidade. Saiu uma versão traduzida? Que legal, que bom, porque às vezes eu quero indicar para algumas pessoas, e aí não não, o Save the Cat, né, o Nutshell não saiu, né. E aí uns outros livros que é clássico, padrão, que é o Story, e tem esse The Comic Toolbooks, que é do John Verhoeven, que aí é já para comédia, e aí te ajuda a pensar personagem para comédia, mas como eu falei, qualquer gênero, ou qualquer história, ou qualquer tipo de personagem passa pelas mesmas etapas, né. Mas depois a gente vai, aumentando essa lupa. Oi, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa a minha ignorância aí, você disse história o quê? O quê? Não, você disse numa história não sei o quê, que eu também meu som não está muito bom. Numa história não sei o quê, oral, coral, não entendi direito, desculpa. Tá, numa história coral. Quando a gente Eu nunca ouvi falar, desculpa, nesse coral é quando a termo. gente usa vários personagens. Não, mas pode perguntar e nunca acho que é ignorante, porque também às vezes, É é porque eu um nunca vi termo que a esse termo. pessoa usa, entendeu? Então, tem vários nomes, múltiplos personagens, mas a gente usa coral, assim, né, dessa coisa de vários personagens. Vocês estão vendo minha tela, né? Bom, então tem gente que já está familiarizado aqui com a Nutshell Technique, tem outros que não, então eu vou explicar sobre o meu ponto de vista também, né? E também linkando com outras coisas, porque como eu falei, nunca é isolado, né? Eu acho impossível você pegar uma técnica, ou pegar, por exemplo, o Save the Cat, que a gente estava falando aqui, ou pegar um autor e pegar uma história e colocar naquilo, né? Porque eu acho que primeiro que você já está totalmente engessado, e eu acho que as teorias elas se comunicam. Então a gente pode pegar uma parte de um, pegar uma parte de outro, ver o que serve para aquele projeto. E para mim foi um ganho essa teoria, porque aí eu percebi que eu fiz isso na mesma parte de um homem, mas de uma maneira não consciente, mas eu levei muitos anos para desenvolver o roteiro. E aí também foi um ganho para eu pensar os roteiros, porque eu acho que também a gente tem que perceber como uma ferramenta de análise, né? Isso é interessante para a gente usar quando a gente já está desenvolvendo a história. Não é interessante a gente pegar qualquer ferramenta ou qualquer modelo e vai falar: vou ver aqui Jornada do Herói, ou Jornada da Heroína, Promessa da Virgem, 8 sequências, Save the Cat, né? Estrutura que seja, pegar, colocar numa planilha e falar, agora eu vou colocar isso. Não, não é uma planilha, né? A gente não trabalha em fábrica, então eu acho que é muito importante esse início que a gente despeja no papel, que a gente trabalhe de maneira consciente e inconsciente, que a gente não use estruturas e que a gente usa essa estrutura no momento mais avançado, né? Eu mesmo, para algumas histórias que eu escrevo, como falei, eu estou escrevendo o Corpo de Mãe, agora eu estou vendo que tem um monte de falhas, não estou feliz com o roteiro, e aí você vai lá mais pontualmente e você vai arrumando isso, né? Como se fosse um bordado. E aí, para mim, a chave, essa mudança de chave com essa teoria, porque a gente sempre escutou que nossos personagens têm que ser contraditórios, e os nossos personagens têm que ter defeitos para ser contraditórios. Tá, mas
que defeito, né? Como que eu faço um personagem contraditório? Como que eu percebo isso, né? E aí a gente vai perceber o que essa autora traz é uma diferença. Ela não vai falar em defeito, ela vai falar em falha, e falha de caráter, porque o defeito pode ser uma característica que não interfira na dramaturgia que você está escrevendo, né? Aquilo que eu falei é uma engrenagem. Então, vamos pensar um defeito. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que eu sou distraída. Não, pode ser um defeito, mas depende para a história que eu estou contando. Eu quero colocar um personagem que é distraído. Isso não vai fazer efeito, porque não é uma falha de caráter, né? Mas é talvez como a gente fala, uma textura, né? Então, a gente tem que pensar quais falhas de caráter importam na história que a gente está contando. E aí ela vai dizer, né, que todo personagem precisa ter uma falha humana. A história que você vai contar é sobre essa falha principal. Olha que interessante, porque a gente começa a pensar uma história desse ponto de vista inconsciente, às vezes a gente está pensando em temática, está pensando em assunto, mas o que ela vai trazer é que, no fundo, a história é sobre a falha do personagem. E aí já é um outro ponto de vista, porque eu não estou pensando personagem, eu não estou pensando em defeito, ela está falando em falha. Mas, assim, o que é falha? Eu vou... Olha aqui, as falhas. Nesse PDF não tem. Falha, ela vai dizer assim, que não é uma coisa... Por exemplo, não pode ser uma consequência. Por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo ou outro tipo de adição é um sintoma de uma falha, mas não é uma falha, né? A falha é algo que está próxima dessas grandes paixões que eu falei da semiótica, por exemplo, orgulho, medo, arrogância, tá, vamos lembrando, vamos escrevendo o que vocês acham que é falha para a gente também ver aqui o que é falha e o que é defeito. Porque a falha é a covardia, pode ser uma falha, é algo que tem que estar implicado na narrativa, né? E lembra que é soberba, exatamente. E aí ela vai dizer que, por exemplo, o personagem, ele não é plano, ele pode ter várias falhas, mas vamos pensar que tem falhas que combinam e tem falhas que não combinam. Por exemplo, medo não combina com orgulho, né? Tipo, uma pessoa medrosa. Aí é uma outra falha, porque a gente tem que pensar que é autoestima, né? Covardia, soberba, avareza, ódio, inocência pode ser uma falha também, superficialidade pode ser uma falha, né? E aí é diferente do que você vê um defeito, né? Porque insegurança pode ser uma falha, essa ingenuidade também, né? Como eu falei, uma pessoa muito inocente, porque defeito a gente tem vários, mas não necessariamente é uma falha de caráter, né? E lembra que eu falei que a gente tem que colocar o personagem em situações para a gente conhecer ele, e aí, para mim, amarra muito com essa teoria, porque muitas vezes a gente vê aqueles filmes confusos. Por quê? Porque o roteirista não sabe que falha que ele está trabalhando do personagem. Então, olha que diferença que é eu trabalhar arrogância de medo. Só que se eu não sei que falha que eu estou trabalhando, daqui a pouco o meu roteiro está criando uma situação para testar orgulho, outra hora medo, outra hora outro sentimento, né? E por isso que aí você olha para esse roteiro e é aleatório, né? Por exemplo, eu vejo às vezes cenas que são boas, tá? Mas o que essa cena me ajuda a contar a história, né? E aí eu fui entendendo, né? Aquilo que eu falei que nos primeiros anos lá, quando eu era mais nova e comecei a aprender a dramaturgia, eu tinha essa implicância,
americana, e aí eu fui entendendo que se a gente sabe usar muito bem essas ferramentas, a dramaturgia aprofunda a nossa história, né? Lembra que eu falei ontem que é sobre ligar pontos? Então, a gente pode estar contando uma história que é cotidiana, né? Inclusive, não precisa mover muitas paixões, mas você está trabalhando, o que que você está fazendo? Você, a cada situação, você vai estar testando a falha do personagem, né? E aí depois, por exemplo, que eu entendi essa teoria, a falha da Renata, que é a minha personagem, a mesma parte de um homem, é medo, né? Tanto que o que que ela faz? Ela, quando ela perde o marido, ela coloca outro homem no lugar para não ficar sozinha em casa. Mas o que que eu estava falando no filme? Eu queria falar de algo sobre a segurança, né? Porque nós mulheres da minha geração e outras gerações, a gente aprendeu, olha que coisa horrível, né? A gente aprendeu que a gente precisava de um homem para dar segurança para a gente, né? E era esse aspecto que eu queria falar, né? Então você tem que, olha como é uma engrenagem. Eu tenho que combinar a minha falha do personagem com a temática e com as situações, né, para as coisas não ficarem deslocadas. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, né? E aí ela, o que que ela vai dizer, essa teórica, que basicamente tem dois tipos de estruturas, que 95% dos filmes são esses, e outros mais experimentais que escapam isso, né? Inclusive o Maquille vai falar da mini trama, por exemplo, que são filmes mais abertos, né? E aí ela vai dizer que a estrutura da tragédia é quando você falha para superar um defeito, né? Então, se você tem um personagem, por exemplo, o Michael, que eu já falei do Poderoso Chefão, né? Ela pega uma falha dele e vai aumentando. Então, ele vai falhando, né? E aí é muito mais fácil construir um filme de tragédia e aumentando esse grau do que você construir um filme de comédia, que é você pegar uma característica negativa e transformar em positiva, né? Porque você tem que fazer um super arco, que é um arco daqui até aqui, né? E na tragédia você vai reto, né? Você só vai aumentando isso, né? Porque na vida, por exemplo, como que as pessoas mudam? Às vezes a gente não vê, né? É muito sutil essas mudanças. Nem a gente sabe por que que a gente mudou, um acontecimento ou outro. Numa narrativa que é síntese, se você não criar situações para ir mostrando esses pontos, não vai ficar crível. As pessoas não vão se convencer, né? Falar, ah, tá, aquela agora mudou, né? Ah, tá, que aquela personagem que tinha medo agora saiu de casa, né? Que é a minha personagem. Então, realmente é uma habilidade, e também você precisa muito de estratégia narrativa para você fazer isso, né? E aí ela vai dizer que basicamente todas as estruturas estão dentro desse 95% dos filmes estão dentro dessa estrutura, o que eu concordo, são muito poucos que fogem. E daí, né, a pergunta fica, tá, mas e quando eu não quero, né, construir nenhum filme dentro da tragédia e nem da comédia? A gente já vai ver um pouquinho que tem desvios, a gente não precisa ficar totalmente preso à fórmula, como eu falei, depende do filme que a gente quer construir, né? E aí uma diferença que ela faz e que eu acho muito importante, ela vai falar da diferença da situação e da história. Eu já mencionei esse termo situação, porque a situação é a cena, né? Aquilo que a gente coloca o personagem para testar essa falha, inclusive. Mas existe uma diferença entre situação e história quando a gente está realmente construindo um filme, né? E aí ela vai falar do filme Feitiço do Tempo, vocês lembram que é o cara que ela, eu acho que tem alguma coisa a ver com marmota, né? O Dia da Marmota, que é o mesmo cara o da marmota. É o mesmo cara, tipo aquela viagem pandêmica que a gente achava que todos os dias eram iguais, né? Então é um cara que ele está
ele está no mesmo dia, e chega no final ele volta para o mesmo dia. Essa é uma situação. A gente não teria uma história se a gente não tivesse que testar uma característica e uma falha desse personagem, né. E aí vocês lembram desse filme, vocês sabem qual que é a característica que ele está testando ali? Arrogância. Uhum, é isso mesmo. Aí no filme, na medida que existe uma história, porque existe uma falha para testar, porque senão era só uma situação, né. E aí ela vai mostrar inclusive modelinhos. Eu vou mostrar, tá pequeno aqui, mas eu vou mandar para vocês também. Eu vou mostrar esse modelo, mas depois a gente vai falar de outras coisas. Por exemplo, quando você já tem essa história no arco de comédia, aqui tem floor, que é falha, e straight, que é força. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que transformar uma característica, vamos dizer que você está construindo um filme que você quer um arco de redenção, que você quer mudar uma característica do personagem. Então, você tem que transformar essa característica negativa, que é a falha, numa força, né? Aqui está o protagonista, e aí tem o que ele quer, e aqui ela vai falar de uma outra coisa que eu gosto também, que é o ponto sem retorno, porque às vezes numa estrutura, ela pega, aqui já está dividido, assim, estrutura de 3 atos, né? Aqui primeiro ato, aqui segundo, terceiro. Mas muitas vezes, em estruturas de terceiro atos, a gente vê o ponto de virada, né? É normal a gente ver, não, tem que ter um ponto de virada, que o ponto de virada é quando acontece algo e o personagem vai numa direção oposta ou vai numa direção que você precise que ele vá, né, em função da temática, mas o ponto sem retorno é mais do que um ponto de virada, o ponto sem retorno não tem retorno. E aí eu acho esse conceito também muito interessante, e se pegar a mesma parte de Um Homem, que é o filme que eu fiz, para quem viu e quem não viu, né, que é essa mulher que vive no campo, ela é insegura, ela tem medo, essa falha dela, ela vive com o marido concebendo medo, a filha adolescente é um pouco diferente, o marido morre, aí eu testo a segurança, né, porque é tipo um incidente incitante, porque se eu preciso testar essa segurança, que situação que eu posso criar para testar essa insegurança, né? E se eu estou falando dessa segurança cultural, né, que foi criada, nada melhor que tirar o marido para ver o que que acontece. Eh, Só que como ela tem muito medo, não bastasse ela perder um marido ruim, uma pessoa aparece no parto sem memória, e ela vai cuidar desse cara, e ela descobre que ele não tem memória e decide colocar esse cara no lugar do marido, né, é como se ele fosse daquele espaço para dar segurança. Esse é o ponto sem retorno, porque é uma grande ação. Na medida que você pega uma pessoa e coloca num outro papel, e diz para ela aquela outra coisa, isso não tem retorno, né. Ou, por exemplo, morre alguém, isso não tem retorno. Pode ser uma coisa maior ou uma coisa menor. Alguma ação que você fez que não tem retorno, né. E aí ela vai falar da armadilha, e aqui a Cat é mesmo a armadilha para você, para o teu querer. Então, o que que a minha personagem quer? Ela quer segurança. O que que ela faz? Ela coloca um cara sem memória no lugar do marido. Qual que é a armadilha? Como que ela vai sustentar isso? Né? É como se o personagem criasse um problema para si mesmo, né? E aí, aqui é o segundo atos, que tem todas as situações. Geralmente, em filmes de arco de comédia, o personagem ele vai perdendo. Ele vai perdendo, 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 vai sofrendo, sofrendo. É, só, sabe, coisas ruins, até que ele aprende alguma coisa, né? Mas, como eu falei, existe sempre desvio. E eu dialogo com a forma, mas eu não quero ficar totalmente presa a isso, e na mesma parte de Um Homem não tem isso. Tem
algo que eu crio uma máquina, né, uma engrenagem, e aí depois eu jogo com essas relações e com esses jogos de papel, de poder, homem e mulher, não necessariamente ela vai perdendo, mas nas ações algo vai acontecendo, né, até que existe aqui a crise principal e o clímax, né, e aí o que que ela vai dizer? O clímax tem que ser sobre a falha. O clímax, que é a principal situação, não pode ser sobre outra coisa, porque senão você não está aprofundando a tua história, porque o tempo todo você está testando essa falha, né. Por exemplo, eu já peguei, roteiros que o clímax era do coadjuvante, né, então, tipo, que história que você está contando? Você não está aprofundando, você está jogando para fora, né. E aí depois tem essa imagem final. Então é mais ou menos um esquema que a gente pode pegar partes, né, para construir uma história, e aí vai a tragédia. Olha, basicamente é o mesmo esquema aqui no primeiro ato, e por isso que é muito importante a gente criar uma boa engrenagem, porque já dizia o David Mamet, que era tipo uma piada de bar, quando o roteirista fala: eu estou com um problema no segundo ato", dele: eu acho que não é no segundo ato, acho que é no primeiro". Porque se você está com muito problema no segundo ato, você não criou uma boa engrenagem, né, e às vezes você tem que voltar. E aí a diferença aqui, basicamente, é os pezinhos, olha, tá vendo como na de comédia o personagem só perde, e aqui ele só ganha. Se a gente vê um arco clássico, como o Coringa, que eu falei, geralmente acontece isso, assim, ele vai ficando cada vez mais poderoso. Ele vai cometendo cada vez mais atrocidades, né, e mas depende o que que você quer com essa história, né. Por exemplo, eu não A Mesma de um Homem, eu uso algumas coisas daqui, uso porque eu identifico hoje, eu não conhecia essa teoria antes. Esse miolo eu trabalho diferente, eu trabalho com final aberto, porque tampouco eu acredito numa transformação total, para mim é falso quando um personagem muda totalmente. Então, tem que estar alinhado, né, com as coisas que a gente quer. Pode falar, Carolina. Opa, estava no mudo. Até aproveitando para entender o seu processo de escrita, porque isso é uma dúvida que eu tenho, assim. Quando você pensa num personagem e pensa nessas teorias, você já aplica o perfil do seu personagem e a história dentro disso? Ou você cria antes, tipo, limpo, sem teoria nenhuma, e depois vai tentando aplicar? O que que você costuma fazer? Ou isso é um processo, tipo, orgânico, junto, enfim? Eu acho que, assim, às vezes o que acontece hoje, de tanto eu ver filme, tanto ver teoria, o que acontece às vezes que você já vai criando mais dentro de algumas coisas, porque é normal, é aquilo que você vê. Mas eu, inicialmente, eu não faço isso e não recomendo usar teoria. Eu crio livremente. Aquilo que eu falei, não é processo de fábrica, assim, não dá para preencher espaço do Excel, assim, e eu acho ruim a gente deixar enrijecido, né, o processo. Então é muito melhor que a gente escreva livremente, que a gente encontre um fluxo, e mais tarde, quando a história está desenvolvida, você pega, por exemplo, essas teorias, que eu acho que é mais ferramenta analítica do que teoria, e fala: o que que falta? Será que se eu não colocar isso, meu personagem não aprofunda?". Porque às vezes o que acontece, eu enquanto autora, e vocês também devem ter essa sensação, você não olha para a coisa e fala: mas tá esquisito, sabe aquele falta alguma coisa?". Só que às vezes você não está identificando o que falta. E aí você revê algumas coisas, você olha e fala: estava faltando essa peça", né, e aí você consegue encaixar. Né, então dentro dessa teoria, a primeira coisa, assim, é o que que o personagem quer, não existe dramaturgia sem desejo, e o desejo não precisa ser: "Ah, eu vou conquistar o mundo,
eu vou, sabe? Não, às vezes é um desejo simples, de uma pessoa que precisa comprar um sapato, né. Tem um filme, um curta que eu gosto muito e quando eu dou aula de curta eu exibo, que é da Thaís Fujinaga, que é uma diretora que eu gosto bastante, que se chama Os Irmãos Mai. E nesse filme e é muito interessante, porque às vezes eu vejo o curta também muito mal elaborado, assim, porque eu acho que é curto, você não precisa trabalhar a dramaturgia, né. E claro que os curtas estão muito mais focados em situações do que em personagens, porque você não tem muito tempo de fazer arco profundo, né. Mas eu acho que dá para fazer as 2 coisas. E nesse Irmãos Mai, tem uma coisa de 2 irmãos, que ela trabalha bastante essa comunidade oriental, ali, o bairro da Liberdade, em São Paulo. Eles estão estudando, e é o aniversário da avó. E o menino, ele está preocupado em levar um presente para a avó. E aí o filme inteiro é sobre isso. E olha só, é simples, mas é tão bonito e tão honesto, assim, com aquele filme. Ah, alguém acho que já mandou aqui tá no YouTube, assistam esse filme, ele é muito bom, acho que ele é um bom exemplo, assim, de dramaturgia. Só que, esse querer também não é qualquer coisa, esse querer tem que estar alinhado com a falha. Né, aí que eu falo como é um organismo, porque às vezes, a gente cria um monstro, às vezes, na verdade, né, quando a gente está começando. A gente coloca um personagem que tem um desejo, que não tem nada a ver com a temática, ou não tem nada a ver com a falha. Pegando esse exemplo da mesma parte aqui que eu estou usando, né, a minha personagem, ela quer segurança. E a falha dela tem a ver com medo. Então, olha como as 2 coisas estão conectadas, né. Por exemplo, eu não posso pegar um arrogante e pensar um desejo que tem a ver com medo para ele, né, porque as coisas não vão engrenar. Eh, tá. E aqui também um esqueminha que, na verdade, assim, aquilo que eu falei que vai ter mais de uma falha, mas você sempre pega uma principal. E aí aqui eu estava fazendo, já faz anos, eu sei lá, 5 anos eu estava fazendo esqueminha para uma personagem, e aí estava pensando quais eram as falhas e quais eram as forças no final. Mas eu gosto de mostrar isso, porque isso também tem a ver com ponto de vista, né. Por exemplo, era uma personagem que ela era dependente emocional da família. E aí eu coloco que ela é responsável perante a família, subserviente, altruísta, avarenta, moralista, crente. eh, e aí, claro, daí um aluno falou: "Professora, mas você acha que egoísta é uma força?" Né. Sim, pode ser, né, na medida que ela é totalmente subserviente à família e ela descobre que ela pode ter desejos, ela pode ser egoísta e ela pode pensar nela. Então também essa falha e essa força tem a ver com o nosso ponto de vista, né. Não necessariamente por uma pessoa que é moralista, vai fazer o contrário, né. Primeiro ela é depravada, depois ela é moralista. Então, é um ponto de vista. Eh, tá, isso já falei, já falei. A crise, que é o segundo ato, é algo que acontece basicamente, né, em 75% do roteiro, que é essa crise que o personagem vai passando, que você vai testando essas falhas. Tinha um professor que é o Davi França Mendes, ele falava nos puts, né, que um filme é tão bom na medida que ele tem vários puts, que você vai olhando e falando: "Puts, puts, não acredito, né, o que está acontecendo?". Deixa eu ver o que mais, a Climate Choice, que eu falei que tem a ver, que tem que ter a ver com essa falha, né, que é isso que você está testando, e essa força. Agora eu quero mostrar eu vou pegar aqui um esqueminha de um filme que eu acho que é muito bom para a gente discutir, só um minutinho. É interessante porque esse filme é um filme coral.
né, de múltiplos personagens. E qual a história do Miss Sunshine? Você tem uma menina que quer fazer um concurso, que quer participar de um concurso de beleza. E aí é interessante porque, para todo mundo que eu pergunto, acha que a protagonista é ela, né? Porque ela tem esse objetivo e isso fica mais na cara, né? Mas aquilo que eu falei, que toda história coral tem um protagonista que puxa, e isso tem que estar alinhado com a falha, e como que a gente também sabe quem é o protagonista? O protagonista é aquele que tem a maior quantidade de ação ou reação, né, em tela. E ali, se a gente começa a seguir o arco, é o pai, realmente. E qual que é a falha dele? A falha dele é superficialidade. Ó, o esqueminha aqui. Isso aqui está bem pequeno, né? Eu posso mandar depois essas coisas para vocês. Então, se a gente vê o filme, e se vocês quiserem, revejam de novo com esse olhar, é muito interessante, porque os primeiros minutos do filme está o pai fazendo um discurso sobre ser ganhador, né? Obrigada, Bruna. Isso também é foco narrativo. Todas as cenas que estão ali têm um propósito, né? E aí depois introduz a gente a Olive, né? Que tem esse desejo que combina com o pai, porque tanto que ele diz para ela, se for para você ir, tem que ser para ganhar, né? Porque ele tem essa cultura da superficialidade. E aí, qual é o jogo, né? Nesse lugar, você vai construindo outros personagens que têm a ver com esse protagonista, né? Existe uma filha, a Olive, que sonha em participar de um concurso, e esse é o verdadeiro motor da história. Aí a gente tem um filho que tem várias características super interessantes, que fez voto de silêncio, e ele é como se fosse a sombra do pai, né? Porque ele quer vencer, ele quer participar da prova do concurso de aeronáutica, até que ele descobre que é daltônico, né? E ele fez seu voto de silêncio para poder participar da prova. Então, embora ele seja diferente, ele é muito uma sombra do pai. Aí a gente tem o cunhado, que acabou de tentar cometer um suicídio, e que é totalmente o inverso. E para o pai, ele é um perdedor, né? É uma pessoa que tem outras características. E aí você tem a mãe. A mãe, que eu acho que eu não acho que ela é estereotipada, eu acho que ela tem várias características interessantes, mas é a única que está no papel social, porque ela tem esse ponto muito conciliador, e é a única que não tem arco, né? Por quê? Porque num filme de múltiplos personagens, a gente tem também mini arcos, né? Tanto que o tio tem um mini arco na história, o filho também tem um mini arco, o pai, a mãe não tem, ela é do início ao fim igual, e a gente também pode ter personagens num núcleo que nem todo mundo precisa mudar, né? Mas tudo está ali alinhado, né, com essa característica. Então, ele quer ser um ganhador, ele tem essa coisa de querer publicar o livro, né, e ficar famoso, então tudo acontece na estrada, o ponto sem retorno deles é a estrada, né, que coloca essa família toda junta para funcionar. Tudo que vai acontecendo é na estrada. Aqui, por exemplo, eles vão perdendo inclusive o avô, e é muito interessante como é crível, né? Porque essa família já deu amostra e características que eles são capazes de esconder o avô dentro do porta-mala, né? E são aquelas situações que a gente, ao mesmo tempo, não acredita, que a gente fica surpresa, e que é uma comédia, e que é profunda, né? Que fala muito das relações, aquilo que eu falei de ir conhecendo os personagens pelas ações. Então, a gente vai conhecendo esses personagens, até que no final a Olive, né, chega super atrasada no concurso, quase não consegue fazer,
ela sobe no palco, e aí o irmão já não quer que ela participe, o pai começa a ver várias estranhezas, por quê? Porque ele já passou por várias crises, e ele já está percebendo que talvez a vida não seja sobre ganhar, que a vida seja sobre outra coisa, né. E aí é muito importante que no palco, quem sobe com ela pela primeira vez no palco, é o pai, não é outro personagem, porque ele é o protagonista. Não poderia ser o irmão, não poderia ser o tio e não poderia ser a mãe, né. Então é um esquema que você, quando você vê o filme, você não vê essas coisas, né, porque a gente fica elaborando que, Little Miss Sunshine, inclusive esses dias pensando sobre o filme, eu acho que ele está muito próximo do Beleza Americana, né, que ele fala dessa superficialidade da cultura americana, dessa questão de você tem que vencer, você tem que fazer sucesso, mas de formas totalmente diferentes. E isso é uma estrutura nossa, né, uma ferramenta analítica nossa, porque quem está vendo o filme não está vendo todas essas coisas, né. Inclusive eu recomendo muito que vocês façam essa engenharia reversa, assim. Você gosta de tal filme? Estude o filme, né, estude a estrutura, veja como que esse filme funciona, para a gente ir entendendo esses, mecanismos. Pode parar, Bruna. E aí, por último, somando, né, lembra que eu comecei a falar do personagem, comecei a falar da persona e da sombra, né. A sombra não necessariamente é negativa, né, depende, se você tem um personagem de tragédia, pode ser negativo, né, porque o que está ali superficial, vai aparecendo coisas na sombra que vão aumentando. Mas, por exemplo, em arcos de comédia, a sombra pode ser algo positivo que está escondido, né, e que vai aparecendo. E aí uma outra teoria que eu acrescentei a Nutshell para a gente pensar, o Ricardo Piglia é um escritor argentino, ele vai dizer que todo conto conta 2 histórias, uma narrativa visível e uma narrativa invisível, porque quando a gente começa uma história, é igual a ponta do não sei falar essa palavra, iceberg, é isso, iceberg. A ponta do iceberg, né. Então, o que que a gente está vendo ali? A ponta, mas a gente não está vendo o que está submerso, né. Na medida que a gente vai manipulando essa narrativa, a gente vai vendo esse subterrâneo subir, a gente vai vendo essa sombra aparecer. Então é como se a gente tivesse um esquema aqui, de uma história, que a gente começa vendo a história desse tamanho, e a gente vai, com o tempo, manipulando essa história para a sombra aparecer, né. Eh, Quem não sabe manipular a narrativa ou tem um ponto de vista muito superficial, a história sempre fica superficial, ela sempre fica aqui, porque, talvez a pessoa, né, nem não tenha esse aprofundamento de falha, ou tem objetivo e ela consegue. Ninguém quer ver um filme, que não tenha algo que aconteça, né. Por exemplo, nunca um personagem geralmente consegue o que ele quer, né. Por quê? Porque se ele conseguir exatamente o que ele quer, não teve jornada, né. Para que que eu vi esse filme, né? Porque um filme nem o personagem sabe aquilo que ele quer, né. É aquilo que acontece às vezes com as nossas vidas, a gente vai fazendo curso, vai fazendo um monte de coisa, e daí depois você olha: "Ah, tá, eu fiz isso, para isso", né. Por quê? Porque a gente não sabia. É algo que a gente vai sendo levado pelo nosso desejo, né. Então, os personagens, a gente tem que partir do pressuposto que o que eles querem tem a ver com a persona, e não tem a ver com a sombra. E isso está submerso, e a gente que tem que fazer essa tradução, né. E obviamente eu estou falando de um estilo de filme, que eu acho que nem todos os filmes se aplica, mas eu comecei a ver que, nas minhas histórias, mesmo sendo mais nichadas, ou eu gostando de, por exemplo, A Mesma Parte de um Homem é um thriller,
quer dizer, é um diálogo com o thriller, mas não é um thriller, porque eu também, tampouco, eu gosto de ficar no dogma. Então, acho que a gente pode usar coisas para aprofundar sem ter que ficar dentro da forma, né? Porque eu acho que o que é mais importante é a gente sempre pensar o que que eu quero falar, né? Aquilo que eu falei, todo personagem tem razão, tá? Então isso quer dizer que eu vou construir um monte de babaca e o filme vai ficar por isso mesmo, porque tem um monte de não, não é sobre isso, né? É sobre saber manipular e colocar humanidade nessas histórias, né? E saber principalmente aquilo que eu quero falar. Só que para a gente saber aquilo que a gente quer falar, também é um exercício, né, porque as nossas histórias, elas começam mais confusas, né. E a gente vai chegar no final e a gente não vai saber tudo também sobre elas. Eu adoro quando as pessoas leem meu livro ou veem meu filme e pensam coisas que eu não pensei. Tá ótimo, tá tudo bem e que bom, né. É só porque alguma coisa a gente tem que pensar, a gente tem que saber alguma coisa, né, porque senão a história pode ir para qualquer lugar, assim. Bom, de personagem era isso, assim, eu queria juntar essas coisas, essas teorias, assim, que é realmente o que eu uso ultimamente, assim, para desenvolver minhas histórias.